Fala galera, como é que vocês estão por aí? Aqui tá tudo legal. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Vou fazer uma aula completa sobre soldagem, sobre o processo de solda. Então, vou falar o que é o processo de solda, vou falar do ponto de fusão, os tipos de solda que tem, tá? Ferramentas usadas para soldar, qual o processo correto de soldagem, isso é importante, o tipo da chama ideal, vai falar também os problemas e algumas soluções que a gente pode dar na hora da soldagem. E nesse vídeo eu tô tirando a dúvida do Renê. O Renê Costa, ele mandou aqui: Thiago, muito bom o seu canal, você explica muito bem. Valeu. Você poderia falar um pouco sobre o processo de soldagem? Ele pediu para falar também sobre as manchas, só que sobre as manchas eu vou fazer um outro vídeo um pouquinho mais completo falando sobre acabamento. E aí sim eu vou falar sobre tirar manchas, como evitar manchas e tudo mais. Nesse vídeo a gente vai fazer uma aula completa na teoria e na prática sobre solda. Vamos lá? Me acompanha aí que vai ter muita coisa bacana. O que é o processo de soldagem? O processo de soldagem é nada mais do que unir algumas partes de metal. No caso, o metal que a gente está usando é a prata. Então a gente vai unir algumas partes de prata para formar uma peça com uma liga mais baixa, com ponto de fusão mais baixa, que é a solda. Então, para começar, a gente tem que entender o que é a solda. Eu fiz anteriormente um vídeo mostrando como fazer uma solda de prata. Vou deixar o link aqui em cima, aí vocês conseguem ir lá e dar uma olhadinha naquele vídeo e entender como é que é confeccionada a solda, a forma ideal de se fazer. É uma forma que eu gosto de fazer, não é a única, também não sei dizer se é a melhor, para mim ela funciona muito bem, mas dá um pulinho lá e confere esse vídeo para você entender como é que funciona a confecção da solda, isso é muito importante. E aí o que acontece? O ponto de fusão da solda ele influencia muito na hora da gente confeccionar a peça. Por quê? Se a gente falar dos graus de solda, eu considero forte o ponto de fusão mais alto, a média é um ponto de fusão médio e a solda fraca um ponto de fusão mais baixo. Se a gente falar da solda forte, por exemplo, a gente não tem um estudo preciso da temperatura do ponto de fusão da solda. Isso muda muito. Por que eu digo que não é preciso? Ele muda muito se a gente trabalha com uma solda forte, 75% de prata e 25% de liga. Essa é a solda que eu uso mais forte. Se você trabalha com uma solda feita com latão, o ponto de fusão vai ser um. Se trabalha com uma solda de pré-liga, o ponto de fusão é outro. Quando a gente aplica na peça, se é uma prata 950, o ponto de fusão da solda também fica um pouco diferente de quando é uma prata 925, porque ela muda a temperatura da peça, então muda também a temperatura que a solda vai fundir. Então, vamos falar da solda forte, que ela funda, por exemplo, em 800 graus, a solda média vai fundir em 750. E a solda mais fraca em 700 graus. Então ela tem uma diferença, tem níveis de fusão. Então a gente usa soldas diferentes para momentos diferentes na peça. Então, esclarecendo um pouco essa questão do ponto de fusão, a gente vai partir para as ferramentas. O que a gente vai usar de ferramentas? Basicamente a gente vai usar um maçarico, eu estou trabalhando com esse maçarico aqui com Orca. A gente vai usar um tijolo refratário, no caso esse daqui. Eu vou usar uma tela. Eu vou usar também essa colmeia aqui furadinha para poder fazer a solda. Então essa daqui é a minha bancada de apoio e a minha mesa de solda. Vou usar algumas pinças que é para manipular a peça durante o processo. Ponteira de solda. Vou usar o soldaron, vou falar mais para frente sobre o soldaron e o prata flux. E a peça que eu vou soldar. Então eu estou fazendo uma peça que ela vai se transformar em um cubo, portanto vai ser uma peça oca. E aí, vocês vão acompanhar agora na prática como que vai ser essa solda. Então, a gente vai começar o procedimento correto de soldagem. Primeiro ponto, um dos mais importantes, se não o mais importante. Limpeza da peça. Se você reparar, a peça está branquinha. Eu já tinha preparado ela antes, fiz os cortes e a primeira montagem. Eu coloquei ela no sal branqueador para decapar. As chapas estão branquinhas também. Tá desengordurada, sem nenhuma sujeira, tá super limpa. Essa é a primeira parte, é mais importante, limpeza da peça. Está sem sujeira nenhuma, sem resíduo, sem gordura das mãos, ela já está pronta para o próximo passo. O próximo passo é o contato, a fusão. Esse contato aqui tem que estar perfeito, ela tem que estar totalmente encostada. Para evitar que fique desnível na peça ou que fique buraco na solda, é ideal que a gente passe ela numa lixa, no caso dessa peça aqui, usar a superfície plana.
Isso é importante para deixar a superfície totalmente nivelada. Superfície estando 100% nivelada, sem nenhuma fresta, sem nenhuma luz passando, é hora da gente começar o processo de soldagem. Então, limpeza ok, junção da peça perfeita, que é a parte do contato. Vamos para o próximo processo aí, que é o processo de soldagem da peça. Tem gente que gosta de utilizar a peça direto na colmeia, tem gente que gosta de usar a tela. Isso é só questão de gosto, não tem uma regra para isso. Eu vou usar ela aqui em cima da tela, porque em alguns momentos eu vou levantar a tela para poder passar a chama por baixo e ela agilizar o processo, fazendo com que a peça esquente um pouquinho mais rápido. Então a peça já está bem posicionada, já decidi a solda que eu vou usar. Isso é importante também. Thiago, que solda que eu uso? Em que momento da peça eu vou usar solda forte, vou usar solda média, solda fraca? Vamos lá. Como a gente está fazendo o início do processo, é legal que a gente comece a usar a solda mais forte, com ponto de fusão mais alto. Fazendo isso, a gente consegue trabalhar mais para frente com soldas menores, caso precise fazer reparos. Tem gente que também pergunta, eu uso solda de palha, que é essa daqui que é uma fita que a gente corta os pedacinhos, ou uso solda de fio? Isso vai do gosto também. Eu gosto de usar a solda cortada assim, que eu consigo ter um controle maior do tamanho da solda. Então, vou começar usando a solda forte nesse momento, porque eu não vou ter outras alterações. Até agora a peça está ok. E eu vou usar também o soldaron. Então o que eu faço? Eu dou uma pré-aquecida bem rapidinho na peça, vou posicionar ela no centro. Faço o soldaron. É importante trabalhar sempre com um pouquinho de excesso, para você não correr risco da peça mexer na hora que estiver soldando. E dá um calor. Esse calor vai fazer com que o soldaron seque. E aí já deixa a peça fixa também, ó. Ela já não movimenta tanto. E aí eu começo a colocar as bolinhas de solda. Aquece bem a peça. O segredo da solda é o calor. Se você aquecer a peça até a temperatura adequada, a solda vai grudar nela. Por que tem hora que você fica tentando encostar a peça de todos os jeitos e a solda na peça e a solda não encosta? Porque a peça não está no calor adequado, aí ela não vai encostar mesmo. A solda está posicionada, agora é a parte principal, fazer essa solda correr. Qual que é o problema que acontece normalmente com a solda? Às vezes ela corre mais para um lado do que para o outro e ela não fica muito obediente. A solda, ela gosta do calor. A prata, ela vai fundir aqui em 960 graus, algumas pratas até um pouco menos. Então o que eu vou fazer aqui? Para aquecer ela por igual, eu vou levantar a telinha, vou distanciar ela aqui do tijolo e vou dar um fogo por baixo dela. Assim eu faço com que ela corra por igual. Se a peça for muito grande, dá um foguinho em cima também, para ela distribuir o calor. Repara, ó, a solda vai correr de uma vez só. Fazer mais uma vez, ó. Olha o brilho da solda. Quando você vê esse brilho da solda, é sinal que ela está correndo perfeitamente.
Sobre a quantidade de solda, prata ela gosta de um pouco mais de solda do que ouro. Por isso que eu coloquei alguns pedaços um pouco maiores para poder ela preencher melhor. Então, ó, a solda correu perfeitamente. Olha, dá para ver por dentro e por fora. Correu perfeitamente. Vou esfriar a peça. Depois que se esfriar a peça, evita de colocar de novo no tijolo, como ele está quente, às vezes a gente acaba esquecendo e queima as mãos. Aí tem gente que fala, melhor o soldaron ou melhor o prata flux? Prata flux é esse daqui. Prata flux, ele não é um tipo de soldaron, tá? Ele tem uma função parecida com o soldaron, mas ele não é feito específico para joalheria. Muita gente usa ele, inclusive, para soldar aqueles canos de cobre, porque ele é um material ideal para metais com alto índice de oxidação. Eu uso ele também na prata, no ouro eu não gosto muito de usar, mas eu evito muito de usar o prata flux porque ele suja muito, ele deixa muito resíduo na peça. Agora, quem trabalha com cobre e latão, ele é perfeito para isso. O soldarão não funciona muito bem. Para prata e para o ouro, eu gosto bastante do soldarão. Tem gente que usa trincal ou bórax, dilui na água, faz aquela pastinha e coloca na peça. Funciona perfeito também, funciona igual. O soldarão que a gente usa, nada mais do que um bórax diluído em um produto, e eles não falam, claro, qual que é a fórmula, mas ele é um bórax diluído e aí fica nesse estado líquido. E aí ele funciona para que o soldarão? Por que a solda não corre se tiver sem? O soldarão, ele tira a oxidação do lugar da solda. Então ele melhora o contato da solda e ele evita que naquele momento a solda oxide e a peça também. Tanto que se você reparar, você consegue ver que a parte onde está a solda, ela fica branca. E onde ela não está, o restante da peça, ela fica oxidada. Então o soldarão, ele evita essa oxidação da peça. Por isso que ele é um fluxo de solda e ele ajuda a solda a correr melhor. Parte da primeira solda, ok? Vou preparar a peça para fazer a segunda solda agora. Como eu estou usando esse maçarico Orca, ele vem com 3 bicos. Ele vem o bico maior, ele vem o bico médio, que é o que está no maçarico, e o bico menor. Eu estou usando o bico médio. Se vai recozer, fazer alguma coisa mais pesada, usa o bico maior. E se é um conserto, uma solda de argolinha, de corrente, usa o pequenininho. É bom trocar. Mas o que eu vou falar agora é bem importante. A distância da chama. Tem gente que fala, Thiago, qual que é a distância da chama correta? Se eu usar ela aqui, essa ponta da chama é onde está concentrada a maior temperatura. Tanto que dá para ver até o tijolo aquecendo. Se eu coloco aqui, por incrível que pareça, isso aqui é chamado de chama fria. O calor não está concentrado aqui. Até o barulho dela modifica, o som modifica por conta do ar. O ar não está percorrendo direito na chama. E aqui também ela não aquece da forma correta. Então a parte onde está concentrado o maior calor na chama é aqui nessa ponta. Ela forma parece um cone, né? Se você reparar, ela forma um cone. Então aqui é a distância correta da chama em relação à peça. Conforme a solda vai correndo, você vai afastando um pouquinho, vai controlando para ela não correr demais e também não deixar de correr da forma correta. E controlar também a questão de fundir a peça ou não, também isso é bem importante. Então a distância da chama legal é essa. Já soldei a parte de baixo, como você pode reparar. Já cortei o excesso. Coloquei no sal branqueador para limpar um pouco, para evitar que atrapalhe a próxima soldagem. Já conferi também, tá tudo alinhado aqui, tá tudo certinho, tá reta a peça. E aí a gente vai fazer a segunda solda agora. Thiago, nesse momento eu posso usar a solda mais fraca? Eu não uso a solda mais fraca, porque a peça não vai cair. Não tem nada que vai comprometer o processo. Não tem um pino, alguma coisa que está suspensa, sem apoio. Então eu não tenho por que usar uma solda mais fraca agora. Como a peça está inteira apoiada, eu continuo usando a solda mais forte. O ponto de fusão vai estar alto. Vai correr a solda de cima? Pode ser que ela corra. As chances de correr são menores porque ela está sem soldaron. Então vai ser mais difícil ela correr. Bastante soldaron.
Olha a distância da chama que eu falei agora há pouco. E aí, fica atento à posição da peça. Tenta manipular com uma pinça para não se queimar. Vou fazer o mesmo processo daquela hora. Eu vou levantar a tela, uma pinça longa para não queimar as mãos. Olha, chama por baixo. Aquece um pouquinho a peça em cima. Toma muito cuidado para não queimar a solda. Às vezes é perigoso a gente dar fogo direto na solda, porque a gente queima a solda. E se queimar ela, ela perde as propriedades dela. E aí a gente vai ter problema, porque ela não vai correr da forma que precisa e vai perder a eficiência dela. Opa, essa mexeu, volta. Inclinei um pouco demais. Acho que ela correu perfeitamente. Tirei a peça do ácido, já passei uma lima para limpar os excessos. As soldas ficaram ótimas. Mas acontece um problema muito comum, eu vou simular isso agora. Às vezes acontece alguma solda não correr e fica um buraco. Se você tentar soldar direto do jeito que o buraco estiver, provavelmente a solda não vai correr. Às vezes é uma fissura muito fina e a solda não corre. Então o que é legal fazer? Pega uma fresa e aumenta um pouco esse buraco. Deixa ele mais evidente. Aí sim, a gente tenta fazer essa solda correr um pouco mais. Vou colocar direto aqui no tijolo, como a peça está pronta. E aí eu vou dar uma dica agora que ela é muito importante. Essa peça, suponha que ela tenha ficado com um buraco maior. Se ela ficou com um buraco maior, provavelmente entrou ácido nela. Então, toma muito cuidado. Se você perceber que ficou buraco grande e entrou ácido, é legal você fazer um furo para esse ácido poder sair completamente da peça. Se entrou ácido, ela tem grandes chances de explodir a peça. Porque o ácido, na hora que você dá fogo, ele vai se transformar em um gás. E o gás ele vai expandir. Na hora que o gás expandir, a peça vai explodir. Houve um caso de um aluno que eu orientei ele, assim que acabou a aula, não mexer na peça dele em casa, porque a gente tinha soldado um forrinho, um anel, e ele precisava terminar na próxima aula. Então eu falei para ele, ó, não mexe na peça em casa, não dá fogo. Se for dar fogo, me avisa que eu te dou a orientação correta. Mas nesse momento não mexe. Ele estava um pouquinho ansioso, chegou em casa e foi mexer. Alguns minutos depois ele mandou o áudio, um pouco apavorado, falou, Thiago, a peça explodiu no meu rosto. Voou um pedaço de peça para todo lado. E aí ele quase se machucou gravemente. Enfim, voou um pouco de vapor de ácido, queimou um pouquinho o rosto dele, mas eu tinha avisado para ele não fazer isso. Então, se tiver um furo e você perceber na hora que colocar fogo, começou a sair fumaça, começou a sair vapor, tira o fogo na hora, vai lá, procura onde está o furo, esfria a peça, faz um buraco maior, tira todo esse ácido de dentro da peça e aí sim você tampa o furo. Se precisar, até coloca um fio no lugar que você fez o furo para tampar e deixar a peça lisinha novamente. Então vamos lá, vamos tentar reparar esse buraco que deu agora. Eu já passei a fresa, já passei o soldaron. Bom, vou tentar limar agora e tirar o excesso, ver se vai ficar legal, se tampou realmente o furinho que apareceu. Perfeito novamente. Já fiz a correção da peça já, agora eu tampei os furinhos.
Agora eu vou soldar a argola para poder pendurar contra a argola para fazer o pinguinho. Isso é importante. Quando você for soldar alguma coisa, por exemplo, aqui está na ponta, eu quase não tenho contato. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse contato, eu vou vir fazer um apoio. Tirei o bico, aí apoia, importante. Tem gente que fala, coloca uma terceira mão, coloca uma pinça aqui para segurar. Como é uma peça oca, se eu colocar uma pinça para segurar, vai dar fogo. Na hora que a peça esquentar, se a pinça tiver com muita pressão, ela pode esmagar a peça. Então tenta apoiar de um jeito que a peça não vai se mexer. E aí sim você vai fazer a solda. Nesse momento eu vou usar uma solda média, porque eu não quero que a solda corra, a solda forte. Então eu vou usar uma solda média. E ó, essa dica aqui é boa, hein? Eu já vou pegar a solda na própria argola já. Ó, já vou derreter a solda na argola. Não vou derreter ela demais, vou só fazer ela grudar. E aí eu não preciso usar ponteirão, não preciso usar nada. Dá pra fazer isso também com pino, com partes que você vai soldar e consiga segurar na outra pinça. Apoie as mãos. Como a peça já está grande, é importante esquentar a peça inteira. Se a peça não esquentar, eu não vou chegar perto do ponto de fusão da solda média. Agora ela correu. É importante, assim que a solda corre, segurar a pinça e deixar a peça fixa um pouquinho, porque às vezes o tempo da peça resfriar é o tempo que a solda também vai resfriar. A gente acaba se antecipando e tirando ela antes do lugar. E aí a peça ou fica torta, ou ela não gruda da forma que precisa. Então tá feito. Vou terminar de dar o acabamento nela e já mostro o resultado final. Então, uma dica que eu vou dar agora também. Suponha que eu vou fazer uma terceira solda aqui, que eu vou colocar mais alguma parte, acrescentar mais alguma coisa nessa peça. E aí tem gente que fala, agora é a hora de usar a solda fraca. A solda fraca eu vou falar para vocês deixarem para usar em último caso. A solda fraca tem um problema de corrosão. Se você pega uma peça que já tem várias soldas, colocou várias vezes no ácido, deu continuidade na solda, e ela vai precisar de uma solda muito complicada, uma solda próximo de outras soldas, tem que ter muito cuidado, que a solda fraca, ela correu, você tem que tirar o fogo. Se você insistir muito no fogo, ela começa a formar corrosão na peça. Então, ao invés dela correr e ficar lisinha, ela vai formar buracos na peça. E aí vai dar um trabalhão para você fazer o acabamento, dependendo do lugar que essa solda foi aplicada. Então cuidado com a solda fraca, evite usar o máximo possível. Use mais a solda forte, em alguns casos usa a solda média, em últimos casos usa a solda fraca. Então só para lembrar as questões aí da solda. Buraco de solda, faz aquela limpezinha com a solda. Problema de corrosão também resolve fazendo essa questão aí de cuidado com a temperatura. E aí tem gente que fala, Thiago, como é que eu faço para a solda não correr? Eu quero que ela corra em uma parte e não corra em outra. Nessa peça, eu vou juntar duas partes. E é difícil prender. Às vezes a gente prende na pinça e prende as outras ferramentas, mas é complicado. Então eu vou prender com fio de ferro. E eu vou dar uma dica bem legal aqui também, que é usar o branquinho. Por quê? Eu quero fazer a solda só nas pontas. Eu não quero que o meio esteja soldado. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender no centro com fio de ferro. E eu vou proteger com branquinho. Isso daqui que a gente usa para apagar caneta. O que acontece? Algumas composições desse produto tem óxido ferroso. E a solda, ela não gosta de sujeira. O
o que a gente faz? A gente suja onde a solda não vai correr, onde não quer que ela corra. Então eu passo o branquinho. E aí eu consigo limitar o lugar onde a solda vai correr. A peça anterior, se você reparar, eu não prendi ela com fio de ferro, com arame. Então ela movimentou bastante na hora que eu estava soldando. Então o arame é uma boa solução aí para deixar a peça fixa, para ela não correr. Em alguns casos a gente usa, outros não. Isso depende muito da peça que você estiver fazendo. É sempre importante ela estar na posição correta. Tá ok, aqui está alinhado, do jeito que eu preciso. Cortar a solda. Já falei anteriormente sobre a classificação das soldas, qual que você deve usar. Como é uma peça bem espessa, eu vou usar bastante solda. Aqui é a minha limitação do branquinho. E essa daqui é a minha limitação do outro lado. Como é uma peça grande, repara o jeito que eu estou colocando a chama. Eu estou colocando ela de comprido. Se eu colocar a chama de lado, ela vai esquentar só essa parte. Quando eu coloco ela de frente, eu vou recozer a peça. Eu vou aquecer a peça mais rápido. Eu já estou dando calor lá para outra ponta também. A ponteira de solda é legal também porque você estimula a solda a correr. Eu até prefiro ela do que a pinça, apesar que tem muita gente que gosta de pinça. O problema é que a pinça aquece muito e toda hora você queima o dedo. Ó, ela correu até aqui. Então, vamos aproveitar e já fazer o outro lado. Dá um reforço do outro lado. Então esse aqui é o exemplo que eu dei de soldar duas peças paralelas. Vou abrir agora para ver se deu certo, né? Então a solda correu exatamente até onde eu marquei. Perfeito, dos dois lados também igual. Então essa peça aqui, vou transformar ela em anel. O que eu faço? Eu já consigo manipular ele aqui. Faço os ajustes que eu vou precisar, depois eu encaixo a pedra aqui no meio. Mas a ideia é para você entender como que a gente faz essa contenção da solda. Então se a solda estiver muito sem controle, passa o branquinho que ela só vai correr até onde o branquinho está. E aí você consegue ter essa limitação para ela não correr além do que você precisa.
você não se inscreveu ainda no canal, dá um pulinho lá, aperta o botão lá de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, dá um joinha pra gente se você acha que o vídeo valeu. Se foi muito bom, acima do que você esperou, compartilha com os amigos também, vai ser bem bacana. E manda aí os comentários aí pra gente também fazer os próximos vídeos com conteúdo bem legal, bem interessante aí pra vocês também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.